E aí, pessoal, beleza? Rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre o mercado da NBA. Bom, o mercado, meus amigos, deu aí uma bela de uma esfriada nos últimos dias. Pouquíssima coisa aconteceu no mercado. É, a maioria dos agentes livres, dos bons agentes livres, já resolveram suas vidas. As principais trocas que eram esperadas ou já foram concluídas ou já melou de vez, não vai rolar. Então, a maioria dos movimentos grandes mesmo, os movimentos importantes, relevantes, já rolaram. Então, assim, não tem muita coisa para acontecer, né? A tendência é que até aí a abertura dos training camps, a gente veja só movimentos, sabe, pontuais de assinatura de free agents, e na maioria das vezes vão ser contratos mínimos de veteranos sendo assinados e trocas bem pontuais mesmo, assim, porque o foco dos times agora, nessa fase do mercado, é, cara, reforçar pontos fracos antes do início da temporada e potencializar um pouquinho mais as suas rotações. E o melhor jeito de fazer isso, né, nessa fase aí do mercado, onde os melhores agentes livres já é, já foram encaminhados aí, o melhor jeito é por meio de trocas. É por meio de trocas. E aí, eu separei aqui duas trocas que, na minha visão, podem rolar ainda. Né? São duas trocas realistas que eu vejo acontecendo ainda nessa off-season. Então, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vamos lá. Vamos lá, pessoal. Primeira troca que eu listei aqui é a seguinte. Robert Williams, o nosso querido Robertão, indo para o Golden State Warriors. Bom, para mim, é muito claro que o Blazers vai trocar o Robert Williams. O time pegou o Donovan Clingan ali no draft, um dos melhores pivôs dessa classe. E o Eitan fechou a temporada jogando muito bem. Né? E não faz muito sentido você manter três pivôs com potencial para ser titular. Né? Robert Williams tem potencial para ser titular. DeAndre Ayton, pelo jeito que terminou a temporada, tem potencial para ser titular. E o Donovan Clingan também tem potencial para ser titular. Então, eu não vejo o Blazers mantendo esses três caras. Alguém vai rodar. E pelo histórico de lesões e a forma como o Eitan fechou a temporada, fechou bem a temporada, jogando realmente muito bem, o Robert Williams é o grande favorito a ser trocado. E aí, cara, por que eu vejo o Warriors sendo um destino possível para ele? O Golden State tem hoje, para o garrafão, três opções. Jackson Davis, Draymond Green e Kevin Looney. Né? São três caras que o Steve Kerr confia e que são realmente bons. Só que assim, o Draymond Green, ele é um cara que não executa a função de big. Ele é um playmaker defensor, né? Não é um big. Até porque ele não é muito alto, né? Pensando nos caras da posição. O Kevin Looney é um ótimo screener e um ótimo reboteiro. É um cara que faz muito bem parede fora da bola, pega muito rebote e tal. Só que não é uma opção realmente boa no lado ofensivo e também não é um protetor de aro muito bom. Então, né, será que 2024 é uma boa usar o Looney como titular? Não sei.
E o Jackson Davis, apesar de ter se mostrado ano passado uma boa opção para lobby e um protetor de aro com potencial, é um moleque novo, é um moleque que vai para o seu segundo ano na NBA. Será que já dá para usar ele de titular nessa temporada? Dá para confiar nele sendo titular? Você entende o que eu quero dizer? O Warriors tem boas opções para o garrafão, mas não são as melhores opções. Não são as melhores. Robert Williams, ao meu ver, é uma ótima opção. É um cara jovem, de só 26 anos, e que já mostrou que quando está saudável, e esse é o grande problema dele, estar saudável, mas ele já mostrou que quando saudável, é um dos melhores protetores de aro da NBA. E é um cara que no ataque te entrega uma produção interessante em lobbies e em jogadas de pick and roll. O impacto que ele tem quando saudável, na minha visão, é maior do que o impacto do Looney, do Jackson Davis, e analisando a função de big, de pivô, protetor de aro, que né, faz ali o serviço de pick and roll no ataque, executando essa função, ele faz melhor do que o Draymond Green. Quando saudável. Quando saudável. Aqui, o Draymond Green eu coloquei porque ele é ala pivô, mas a real é que o Draymond Green não dá para considerar o Draymond Green um big. Então, vou até tirar o Draymond Green dessa discussão, porque são funções totalmente diferentes. O ponto é que o Robert Williams saudável, ele é uma opção muito boa para qualquer garrafão. Principalmente para um garrafão do Warriors, que precisa de altura, precisa de uma presença física ali. Isso já é um problema do Warriors há muito tempo. Há muito tempo. E o Robert Williams pode ser a solução desse problema. Óbvio, tem a questão da saúde, sim, mas no melhor dos cenários, ele resolve essa questão e, cara, assume a titularidade absoluta nesse time do Warriors. Robert Williams chega amanhã no Golden State, ele chega para ser titular. Então, para mim faz sentido. Para mim faz sentido essa troca. A questão aqui é viabilizar essa negociação. Eu acho que uma troca pau a pau, só entre Warriors e Blazers, não daria para rolar, por conta das questões de cap do Golden State. Então, uma terceira equipe teria que ser envolvida. E aí, uma sugestão para essa troca rolar seria uma troca tripla entre Warriors, Blazers e Hornets. Né? Seria uma troca entre essas três equipes. Nesse cenário, o Hornets pega o Kevin Looney e uma escolha de segunda rodada vinda do Warriors, tá? O Warriors pega o Robert Williams, mais alguém ali para bater salário, e aí pode vir tanto do Hornets como do Blazers. E o Blazers pega o Moses Moody e o Red Jackson. Red Jackson vindo do Hornets e o Moses Moody vindo do Golden State. Né? Essa é uma ideia para essa troca acontecer. E nesse cenário, o Golden State pega o seu pivô titular, recebe o seu big titular, que resolve ali os problemas do time no garrafão. O Blazers pega o Red Jackson, que é interessante pensando em abrir espaço no cap na próxima temporada, e o Moses Moody, que chega para brigar por titularidade, é um cara que tem potencial para se tornar um baita de um trend na liga. Eu ainda acredito muito no potencial do Moses Moody. E eu acho que para um time em construção como é o Blazers, Moses Moody cairia como uma luva, cairia muito bem. E o Hornets pega, além de uma escolha de segunda rodada, pega um Kevin Looney, que pode ser usado tanto como moeda de troca, na trade deadline e tal, como também como reserva do Mark Williams. Então, eu acho que é uma troca interessante.
e que nesse cenário os 3 times ganhariam de certa forma. Óbvio, eu veria o Warriors sendo o maior vencedor aqui, porque pega um jogador que, na melhor das hipóteses, briga por DPOY, mas eu não acho que o Blazers sairia perdendo tanto não, principalmente pelo Moses Moody. Então, essa é a primeira troca que eu acho possível. A segunda, ela também envolve um jogador do Blazers, tá? Um jogador muito bom, um jogador importante, que nesse caso é o nosso querido Anthony Simons, né? O Anthony Simons, ou Anthony Simons, ele vem de uma temporada muito boa pelo Blazers, e eu acho que ele pode ainda pintar no Orlando Magic. A off-season do Magic, ela, até o momento, ela é excelente. Assim, os caras fizeram um ótimo draft, pegando o Tristan da Silva, e na free agency pegaram o KCP. Um movimento excelente que ajuda a resolver o principal problema do time, que são as bolas de 3. O Magic entrou nessa off-season precisando de arremessadores, precisando de jogadores com capacidade de matar bolas do perímetro. E o KCP consegue, além de entregar uma baita de uma defesa e de ser um cara extremamente vencedor, extremamente experiente, que agrega muito no vestiário. O Magic fez bons movimentos até aqui. Só que essa lacuna, essa necessidade, ainda não foi totalmente suprida, porque ainda falta arremessadores. E é aí que entra o nosso querido Anthony Simons. Porque, como eu disse, ele vem de uma temporada muito boa, onde ele chutou para quase 40% na linha de 3. Teve mais de 22 pontos de média. Infelizmente, teve que lidar com lesões. Ele jogou menos de 50 jogos nessa temporada. Mas quando esteve em quadra, ele entregou muito. Entregou muito. Teve atuação de mais de 40 pontos. Sabe, a temporada dele foi, foi excelente. E ele é exatamente o tipo de jogador que o Magic precisa. Um guard que cria o próprio arremesso e que consegue, além de converter um volume alto de bolas de 3 por jogo, ele consegue converter com uma grande eficiência. É disso que o Magic precisa, porque o Magic tem bons guards, só que todos são ótimos na defesa e meia boca no ataque. Cole Anthony, Jalen Suggs, Anthony Black, todos são ótimos na defesa, mas no ataque eles têm suas questões. E o Simons, ele chegaria para ser esse PG pontuador que o time precisa. E aí você pergunta, pô, Luiz, mas por que o Blazers trocaria o Anthony Simons? Cara, eu acho que o Blazers trocaria para dar mais espaço para o Shannon Sharp e para o Scoot Henderson. Os dois que chegaram recentemente, né? Chegaram aí nos últimos drafts em Portland. Os dois são caras que, assim, fecharam muito bem essa última temporada e devem pedir passagem nessa próxima. O Scoot Henderson, nos últimos 18 jogos assim na temporada, ele teve 5 atuações de mais de 20 pontos. Ele fechou bem a temporada. O Shannon Sharp chegou a embalar uma sequência de 4, 5 jogos seguidos, passando dos 20 pontos. Então são dois moleques que realmente vão pedir passagem. E aí eu acho que trocar o Anthony Simons, caramba, é sempre uma dificuldade. Eu acho que trocar o Anthony Simons seria importante para abrir espaço para a evolução, para o crescimento desses dois. Eu acho que não seria interessante para o Blazers
nerfar a curva de evolução do Sharp e do Scoot Henderson. Então, eu acho que trocar o Simons por capital de draft seria o ideal para o Blazers nessa situação. E aí a troca poderia ser a seguinte: o Magic pega o Anthony Simons e o Blazers pega Cole Anthony, o Caleb Houston, o Jet Howard e a pick de primeira rodada de 2025 e a de 2027. Acho que essa é uma troca bem interessante, bem justa para os dois times, porque o Magic pega o seu PG pontuador e resolve essa questão de bola G3 do time, e o Blazers pega dois bons arremessadores, que é o Caleb Houston e o Jet Howard, e um bom guard defensor para complementar ali a rotação. E, principalmente, duas picks de primeira rodada. E aí talvez o Magic colocasse ali uma proteção em alguma das escolhas, mas independente da proteção, seriam duas escolhas de primeira rodada indo para o Blazers. E eu acho que para esse momento é o que o Blazers mais precisa. Escolha de draft, capital de draft. Então, essas são duas trocas que eu vejo acontecendo e que eu acho trocas possíveis. Eu não acho que são trocas malucas, eu não acho que são trocas impossíveis. Eu vejo essas duas trocas realmente acontecendo. Mas, enfim, é a minha visão. Concorda? Discorda? Você acha que essas trocas podem realmente acontecer? Manda aí nos comentários que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos. E é isso. Nos vemos no decorrer do dia com mais conteúdo. Grande abraço e tchau, tchau, rapaziada.